Ah, aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, o evangelho aplacando a dor maior, quanto consolo em meio a tanto sofrimento. Ah, quanta saúde, quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito, quanta certeza da vida, da eternidade, quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. Aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico para toda a eternidade, pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade. Ah, quanto amor ele deu naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Ah, quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Que linda! Que música linda! Muito, muito bonita. Quem Gente, canta é a Tomboli, Célia Tomboli, lá muito de São linda. Paulo. Muito A, linda. a letra não é dela, não, mas ela faz um trabalho lá em São Paulo, numa casa espírita, e ela já esteve aqui em Anchieta umas 2 vezes, e Aham. na época, né, vendia CD e tal, e toda a remuneração é para essa casa espírita. Aí, Ah, se, aí é só entrar aí no YouTube, Célia Tombolo, ela tem umas músicas lindíssimas. nós vamos ver isso. Gente, boa noite para todo mundo, né? Oficialmente aí. Boa É, noite. vamos então Boa dar noite. início ao nosso estudo, mais uma vez com o Jonas Poli aí. Vou fazer a prece, pedir licença para pedir para uma família amiga que perdeu o filho essa semana, né? E a gente quer lembrá-los, né? Talvez alguém conheça. Ah, aqui muitos da Solange conhece, talvez a Vilma, que a Vilma deu uma caída aí, perdeu um filho de 42 anos, o, o pai já é, assim, tetraplégico, um acidente grande, aí foi presidente do Lar dos Velhos, presidente da nossa casa espírita, o pai, e está muito sofrido, né, para eles lá. Eu vou fazer a nossa prece e pedindo que todo mundo acompanhe em pensamento para que chegue lá as nossas vibrações. É o Gilberto, filho do Geraldo Muniz, né, e da Deísa. Nós vamos, então, Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, juntos no nosso coração, na nossa mente, para formarmos, Senhor, chamas de harmonia, de alegria,
de fraternidade, de paz, saúde, atingir cada um de nós que aqui estamos nessa sala bendita, que nos traz, Senhor, onde nos traz, apesar de nós mesmos. Aqui estamos, Senhor, para sermos refeitos, corpo e alma, e assim atendermos o chamado do Cristo. Despertarmos, Senhor, deste sono que vemos há tanto tempo e que nós possamos nos despertar ouvindo o teu chamado através do teu evangelho, através de amigos, através das lições que nos apresentam de toda forma. Em especial hoje, Senhor, peço pelo nosso companheiro Gilberto, pela sua família, seu pai, sua mãe, que ficaram na terra e ele parte para o plano espiritual, que sejam todos abençoados, sejam todos assistidos pelos amigos benditos do plano espiritual, prepostos do Cristo. Muito obrigado, Senhor. Faça com que as nossas vibrações possam atingi-los. Muito obrigada, que assim seja. Vamos lá, então, gente. O Jonas, Poli, o menino do NepSurf, está aí conosco mais uma vez. Fica à vontade, Jonas, para fazer o estudo para nós aí. Boa noite, pessoal. É sempre uma honra, né, poder contribuir, né, quando solicitado e especialmente pela nossa querida tia Conceição, né? Olha o João Marcos. Ele escreveu God bless Jonas. Ele fez uma camiseta escrito isso. E me deu essa camiseta. Tá E aí todo mundo querendo a camiseta, viu, Jonas? Vixe. Todo mundo Então, querendo a camiseta do João. eu levei a camiseta. Eu ia usar a camiseta no encontro do NEP, e aí a Elisa falou: mas não é assim, muito exagerado, Presunção? presunçoso assim? A Elisa não usou esse termo. Ela falou assim: não é muita apagação de pau você ficar usando para você mesmo uma camiseta escrito isso? Elevando, mas tá bom. Vamos lá. Bom, eu montei aqui uma apresentação para ajudar a guiar. Tá aparecendo? Tá. Bom, então o estudo de hoje, né? A Conceição pediu para que eu organizasse alguma coisa sobre a cura de um endemoniado. É uma coisa até assim, nossa, que medo, né? Mas vamos lá. Então, primeiro, eu vou ler a perícope. Essa perícope da Bíblia do Haroldo, esqueci de colocar ali. Mas a passagem diz o seguinte: depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem e ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático, padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levai-me aos teus discípulos. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie não sai senão mediante oração e jejum. O que vocês estão fazendo aí, Catarina? Bom, essa passagem aqui essa perícope, né?
Tem algumas traduções para a gente acompanhar aqui. Então, eu peguei um recorte aqui em várias traduções que tem uma discrepância, assim, tem uma divergência entre diversos tradutores sobre o nome que se dá a esse tipo de enfermidade, né? Então, por exemplo, o Almeida, na Bíblia de Almeida revisada e corrigida de 69, até o assunto da palavra era a cura de um lunático. Lunático era o termo usado. E aí, a nova Almeida atualizada em 2017, eles mudaram, a equipe do Almeida de novo, mas aí eles mudaram para o menino tem convulsões. Convulsões e sofre muito. Essa é a versão do Almeida. Aí depois, a nova tradução na linguagem de hoje, eles traduziram como epiléptico, epilético, como sendo um ataque epilético que o menino tinha. Depois, a nova versão internacional, ataque, é o termo usado. Na nova versão transformadora, convulsões de novo. Na King James, a Bíblia do King James é ataques epiléticos. E na Bíblia de Jerusalém, volta a ser lunático. Mas e aí? Né? Qual será o termo? Que termo será esse? Né? O Haroldo coloca lunático, né? Foi a perícope que foi lida. Mas aí, o Haroldo coloca no rodapé da Bíblia dele o seguinte, tá? Para essa passagem. Tem misericórdia do meu filho porque ele é lunático. Aí o Haroldo coloca assim: era uma espécie de loucura, com intervalos de lucidez. Noutros casos, se referia à epilepsia. Acredita-se que os ciclos dessa doença estivessem relacionados com as fases da lua e com seus raios. No Novo Testamento, há uma distinção entre lunático e os endaimoniados, embora também se atribua, em alguns casos, aos espíritos impuros, daimones, a causa dessa doença. Então, isso é o que está no rodapé da Bíblia do Haroldo. E aí? E na origem? Como é que está escrito? No original, lá na Bíblia grega, a gente vai encontrar essa palavrinha aí, selenazoikai. Essa palavrinha, então a gente pega aqui a tradução transliteral da Bíblia, né? Vamos pegar ali essa palavrinha, a seleniazetai. O que será que significa isso? Bom, vamos lá. A fonte da palavra, a origem da palavra, é o termo selene, em grego, que quer dizer o que brilha, o que cela, de onde vem luz, né, à noite, e é também uma das formas de se escrever em grego lua, que é selene. Daí, então, seleniazoinai seria, então, um adjetivo da voz passiva para dizer que a pessoa está sob o efeito da lua, ou lunático. Esse texto que eu coloquei aí é do dicionário dos termos Strongs, e olha só, o próprio James Strong escreve o seguinte, olha, dizia-se que a epilepsia tendia a voltar ou aumentar com a lua crescente, tá? Essa é o porquê deles usarem o termo lunático para traduzir isso daí. Mas é um sentido duvidoso, visto que os gregos nada conheciam de epilepsia. Então, o próprio James Strong entende que epilepsia não seria um termo correto para se traduzir, porque não se tinha essa palavra lá no grego, epilepsia, e não se tinha esse efeito, não se tinha conhecimento disso lá na época de Jesus. Então, provavelmente,
epilepsia não seja a palavra mais adequada para a tradução, mas, curiosamente, o termo mais correto seria, então, lunático mesmo, tá? Por causa a tradução ao pé da letra. Mas o que quer dizer lunático para aquele povo daquela época? Era o possuído, tá? Era um caso de possessão. Então as pessoas chamavam o nome dessa situação, o nome dessa doença para eles era lunático. Por quê? Porque o indivíduo era um médium, tá? Ele dava passividade ao espírito, aos espíritos. E aí, quando o espírito se manifestava, ele se comportava de um jeito. Era um comportamento diferente. E quando o espírito deixava de se manifestar, a pessoa voltava a assumir o controle, ou outro espírito assumir o controle, a pessoa mudava de humor, mudava de característica. Então, eles classificavam esse tipo de comportamento como se fosse uma pessoa influenciada pela lua, que uma hora tem, uma hora não tem, uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está inteira, outra hora não está inteira. Então, como se fosse uma pessoa que se comporta como a lua, né? Toda hora muda. Ou seja, para eles, uma palavra lunático. Então, quando o pai explica para Jesus sobre o comportamento do filho, ele fala que o filho cai no fogo, depois ele cai na água. Esse é um termo hebraico, uma expressão hebraica, né? Então é um hebraísmo. Cair no fogo e cair na água mostra que são extremos, né? É uma brincadeira com palavras, é uma gíria, um jargão deles de querer dizer que tem extremos emocionais de altos e baixos. Uma hora o menino estava triste, uma hora estava feliz, uma hora estava de um jeito, outra hora estava de outro. Então, parece assim, como se fosse um quadro de transtorno bipolar, se a gente fosse usar uma tradução moderna, tá? Então, se a gente fosse traduzir para uma palavra moderna, não deveria ter usado, então, epiléptico, e sim, meu filho tem um transtorno que dá a entender que ele tem uma bipolaridade. Mas aí, tem uma passagem para a gente lembrar do Chico, de uma mulher. Essa história eu não achei ela para comprovar, mas eu já ouvi várias pessoas contando essa história, né? E uma mulher, uma vez, ela estava indo para o centro espírita, ela passou perto da casa do Chico, e falou para o Chico que ela estava com um espírito no cangote dela que seguia ela, que atormentava, e que ela não conseguia se livrar dele. E que ela queria que o Chico expulsasse ele. A história que eu vi era assim, que ela falava: Chico, tem um espírito no meu cangote, tira ele de mim. Aí o Chico falou: não tiro não. É por que não, Chico? Falou: não, entra e evangelizemo-nos todos. Por quê? Porque na visão espírita, assim, o ideal é que a gente não expulse, né? Não se expulsa, não se manda embora, não se toca, porque a gente entende que esse espírito, esse daimon, ele é só um outro irmão nosso. Tá num outro ponto, tá numa outra fase, tá num outro limiar na escala evolutiva, mas é gente que nem a gente. E a gente é espírito que nem ele. Então, muitos dos ensinamentos do Emmanuel, que o Chico bem dizia, o sentido é da gente se liberta do espírito e liberta o espírito da gente, mudando a nossa faixa vibratória, mudando a nossa forma de pensar, mudando as nossas conexões mentais, e não brigando com o espírito, e não tentando expulsá-lo, arrumando encrenca, briga, desavença com o desencarnado. Então, tem vários livros do Chico que dá para a gente
entender que a gente até tem que manter um alinhamento aí até meio que cordial com o nosso obsessor. Olha o problema. Por quê? Porque geralmente a gente faz parte de um ciclo aí onde a gente vive se ligando um com o outro e já já um vai vir reencarnado como mãe, como pai, como irmão, um do outro. Então, por pior que pareça, por mais desavença que tenhamos com os nossos obsessores particulares, a gente tem que lembrar que já já a gente vai reencarnar com eles, pode não demorar muito, e, e é bom que a gente já vá mantendo as pazes, vá criando aí uma política da boa vizinhança. Aí tem um livro do Emmanuel, No Campo das Ideias. Aí tem uma imagem do Emmanuel lendo o livro dele lá, o Palavras de Emmanuel. O capítulo No Campo das Ideias, o capítulo 31, do livro Palavras de Emmanuel. Ele termina o capítulo falando assim: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Ou seja, aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você está pensando, aquilo que você está criando e desenvolvendo, está criando forma. Você não vai ver aqui no mundo físico, mas existe. E existe e espiritualmente está constituído. Daí você pode ou extinguir isso, ou continuar fazendo isso existir, ou crescer ou diminuir, de acordo com o cuidado, com o esforço da sua mentalidade, de quanto você pensa ou deixa de pensar nisso. Aí ele continua: nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. A gente já conhece essa frase de que o que é céu, o que é inferno? Não é um lugar, é um estado de espírito. Eu posso, eu posso estar trabalhando num lugar, numa empresa, num centro espírita, e aquilo pode ser um inferno. Só que tem gente que trabalha ali junto comigo que está no céu. Aquilo é o que ele queria. Então, se é um inferno ou se é um céu, é a maneira como eu interpreto aquilo. É como eu projeto o meu pensamento. Aí o Emmanuel termina: por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas boas que são de cima. Está lá aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Então, voltando no drama do menino endemoniado, né? A gente precisa lembrar que a forma, né, de resolver esse problema não é brigando com o espírito, né? Então, o poder criador do pensamento. O nosso pensamento, cria uma energia viva. Então, a gente sabe, né, no espiritismo, não é apenas não é apenas um ato mental o nosso pensamento. Nosso pensamento ele se plastifica, ele se molda, ele se concretiza, a gente cria coisas no mundo espiritual com o nosso pensamento. Então, o Emmanuel ensina que cada pensamento é um fio que nos liga às coisas e às pessoas nas quais nós nos afinamos. Quanto mais eu penso, mais eu me ligo, né? O campo vibracional que nos cerca. Então, tudo isso que gira em torno da gente, essa psicosfera, né? Esse campo magnético que são os nossos pensamentos e os pensamentos das pessoas que estão à nossa volta, de encarnados e desencarnados, que a gente se conecta, se liga nessa
sintonia mental. E aí, a gente precisa lembrar que quando temos os pensamentos negativos, quando pensamos em coisas que não são boas, nós atraímos espíritos afins, ou seja, os espíritos que têm o mesmo pensamento. Então, vamos lá. Raiva, inveja, tristeza, desânimo, egoísmo. A gente vai atrair espírito que pensa, né, nessa mesma faixa mental. Uma frase da Joana de Ângeles que era: os pensamentos atraem semelhantes, ou que nas faixas mental semelhantes. Então, se eu penso em coisa boa, eu atraio bons espíritos, ou espíritos que pensam no que eu penso. E se eu tenho desânimo, por exemplo, eu vou atrair espíritos desanimados, que concordam comigo, que vibram na mesma sintonia, né? E eles vão fazer a princípio, essa aproximação silenciosa. Como assim aproximação silenciosa? Eles são atraídos que nem imã, né? Tem uma polaridade que atrai, mesmo que eles não queiram, mesmo que eu não queira, eles vêm, se sintonizam. E a gente precisa lembrar que para eu me sintonizar com o espírito, eu não preciso estar perto dele, né? Não preciso estar em contato físico com ele. Então, quando eu penso de alguma forma em um desânimo, eu me conecto com todos os espíritos desanimados. De certa forma, eu me conecto com todos, porque eu não preciso estar perto deles para me conectar. E é uma sintonia imediata, e a gente começa a se conectar com toda essa multidão de espíritos que gostam do que a gente gosta ou que pensam no que a gente pensa. E aí, a gente vai entrar num negócio chamado ciclo de retroalimentação. O que é isso? Então, vamos supor que você está com uma preguiça hoje, um desânimo, uma vontade de não fazer nada, esse friozinho, quer ficar debaixo da coberta. Bom, quando você faz isso, você vai atrair um monte de espíritos com o mesmo pensamento de preguiça, vontade de não fazer nada, vontade de ficar aqui quietinho debaixo das cobertas. E aí, só vai chegar uma hora que você vai parar de pensar nisso. Aí você vai pensar assim, acho que agora está na hora de eu levantar, né? Agora eu vou me descobrir, vou levantar, vou começar a tocar a vida. Só que olha só, lembra que você se conectou com um monte de espíritos que estavam com preguiça? Então, esses espíritos preguiçosos vão irradiar essa mentalidade, esse sentimento de preguiça para você de volta também. E aí, de repente, a preguiça que você está sentindo agora nem é mais sua. Nem é a preguiça que você sentia. Já é a preguiça deles agora. Você está sintonizado, conectado. E a preguiça deles. A sua preguiça trouxe eles e a preguiça deles vai alimentar a sua preguiça. Eu estou falando em preguiça que é um pensamento tranquilo, né? Ninguém vai morrer de preguiça, ninguém vai para o inferno de preguiça. Mas e quando eu penso em suicídio? Mas enquanto eu penso em cometer, em xingar alguém, quando eu fico mentalmente brigando com uma pessoa, eu vou ter uma reunião amanhã, se aquela pessoa aparecer, se ela me falar isso, eu vou falar aquilo para ela. Ah, mas se ela falar isso, eu vou falar isso outro. E você vai alimentando esse caldeirão de ódio, essa coisa que você está criando, que está alimentando. Hora que você resolver parar, hora que você pensar assim, é melhor eu não pensar nisso, já não dá mais. Você vai ser alimentado, né, pelo pensamento que você emitiu. Atraiu esses seres e agora eles vão alimentar o seu. E aí você não desconecta mais. Aí você volta a pensar no assunto sem perceber por quê. Aí fica um ciclo vicioso. Você pensa, atrai,
recebe a influência, eles te influem a repetir, e você pensa de novo, atrai outro, por aí vai. Aí começa uma obsessão. Uma obsessão de pensamento insistente, né? Quando a gente não está vigilante, né? E deixa brecha aí para os nossos amiguinhos. E aí, a gente vai forjar aí essas algemas espirituais. Correntes mentais que aprisionam. Ué, são correntes magnéticas. Eu me liguei, ele se ligou de volta, eu me liguei de novo, e essa conexão vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando. Tem uma obra do André Luiz, eu não lembro se é no livro que ele está estudando a casa mental, tinha um espírito que estava tão conectado com o obsessor dele que eles estavam com a cabeça juntas. O André Luiz via o encarnado e o desencarnado com a cabeça juntada, colado uma na outra e não desconectava mais. E aí o André Luiz pergunta, eu não lembro quem era o instrutor, como é que a gente faz para separar eles? Aí o instrutor fala, não dá para separar, não é assim. Eles estão ligados de uma forma que se a gente separar, vai trazer malefício para os dois. Se alguém lembrar, depois pode comentar aí que eu esqueci de que livro que era essa passagem. No mundo Bom, maior. no mundo No maior. mundo maior. Olha lá. Então, e aí a gente se junta, se conecta, e por que o termo mais indicado, mais apropriado para explicar ou para a gente ter uma ideia do que é isso, seriam as algemas? Porque não é só ele que está conectado a mim, eu também estou conectado a ele. A gente está numa ligação de prisão, onde eu prendo ele e ele me prende. E ele não consegue ir embora mais. Eles, né? Tem uma cena no livro, no filme do Divaldo, uma parte bem instrutiva, onde ele mostra uma reunião mediúnica, né? Onde eles estão cuidando de um espírito que está obsediando um médico que não cuidou bem, e aí, por ser incompetente, irresponsável, o médico acabou fazendo algum mal para aquela pessoa, e aquele espírito estava lá, querendo fazer mal para o médico, né? E aí uma médium, que tinha uma elevada envergadura moral, ela fala assim para o espírito, mas eu não estou querendo livrar ele de você. Ela fala pro obsessor, eu estou querendo livrar você dele. Porque os dois estavam acorrentados, né? Os dois ficam algemados. Um, a, o mal que um pensa do outro alimenta a corrente para que a corrente, né, fique cada vez mais forte. Aí tem essa perda da liberdade espiritual. O próprio espírito não consegue ir embora mais. O obsessor, você não solta mais ele, né? Bom, mas e aí? Estamos falando desse problema todo de conexão com uma conexão desgostosa com um ser espiritual que depois a gente não consegue se desvencilhar. Como é que a gente faz para começar a se libertar? Mudança de sintonia, prece, vigilância, e aí a ideia de reforma íntima, de você estar sempre melhorando, e a prática de bem como antídoto, porque Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Mas, principalmente, prece e vigilância. Porque aí, o último versículo da passagem, né? Que os discípulos não entendem como eles não conseguiram resolver o problema. Aí Jesus explica que eles não têm fé suficiente. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ia falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e o monte iria. Mas aí tem uma frase que termina o versículo assim, mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Ele estava falando desse tipo de obsessão, desse tipo de conexão mental com esse espírito que estava lá
o endemoniando, né, o daimon que estava atrapalhando a vida do menino. Mas assim, como assim oração e jejum? Né? Como assim oração e jejum? Então existe uma interpretação que a gente pode chamar isso de literalismo mágico, ou seja, entender de forma literal, que é uma interpretação praticamente infantil, né, de que basta orar e fazer jejum alimentar mesmo, de comida, que os espíritos vão embora. Então, é comum, né, algumas religiões, algumas pessoas afirmarem, terem esse tipo de costume, de que, eu vou ficar sem comer carne hoje, porque eu vou fazer um trabalho, eu vou precisar. Então, eu vou. A minha alimentação vai ser uma parte que vai trabalhar para que eu consiga melhorar a minha capacidade de expulsar espíritos. Mas não é esse jejum que Jesus estava querendo dizer, né? E mas a proposta de jejum, a proposta de Jesus é essa transformação, né? Não é a oração e o jejum é uma ideia de mudança de consciência, uma mudança de estado mental. Aí, quando Jesus fala de jejum e jejum e oração, é um outro jargão dos judeus que eles estavam acostumados a usar, é um hebraísmo, de novo, que faz alusão a Moisés no Monte Sinai. Porque quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, né, a gente tem a passagem ali de que ele subiu lá e fez lá os seus 40 dias, né, em jejum. Mas não era um jejum físico, não era um jejum de alimento, era um jejum mental. É aquele jejum que Jesus fez quando foi peregrinar no deserto por 40 dias, Paulo fez quando se converteu, quando virou Paulo. É o jejum mental, de manter a mente limpa. E aí, quando Jesus fala da oração, ele está dando uma explicação para a gente como é que a gente faz para subir no monte. Então aí a gente pode comparar com Moisés no Monte Sinai, né? Que é fazer uma oração, se manter em prece, ajuda a elevar o padrão vibratório. A gente sai aqui do nosso cotidiano, sai das distrações, porque enquanto você está em prece, você está pelo menos ali naquele momento prestando atenção na prece. Então, nesse momento, você está subindo a montanha. Só que subir a montanha, de verdade, é fácil. Subir a montanha é fácil. Você fazer uma prece e se conectar, se isolar, limpar a mente. Mas, ficar lá no alto, esse é o jejuar. Esse é o difícil, tá? Que é o jejum da mente, para não dispersar, para não. O jejum de não ter vibrações inferiores. É porque, imagina, de novo, vibrações inferiores. Qual o problema disso? Ué, eu vou me conectar com espíritos que estão ali, com aquelas mesmas vibrações. Depois eu não consigo mais me desconectar deles. Imagina, se eu estou com raiva de alguém no serviço, me conecto com esses espíritos raivosos, mas dentre eles vai ter um, por exemplo, lá que vai começar a me dar ideia de não só de raiva, mas de violência. Aí essa violência, de repente, nem é minha. Mas aí eles já começam a me alimentar com violência. Outro jejum interessante aqui, ó, é o jejum do ego, que quer tudo para si. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que estar sempre tentando praticar. Então, como é que você faz isso? Umas ideias assim, por exemplo,
não ficar assistindo aquelas notícias que fazem mal. Tem uns jornais que passam na televisão, que é um jornalzinho de, de crime, assim, né? Aqueles jornais Cidade Alerta. É só desgraça, é só o que aconteceu de ruim. E não que é um desprezo pela pessoa que passou pelo problema, que está sendo noticiado, mas a ideia é que se a gente ficar só ligado a isso, você vai manter um padrão vibratório naquela sintonia, né? Você vai estar se conectando com isso. Outra coisa é aquele monte de discussão inútil, aquelas discussões que a gente discute simplesmente pelo prazer da discussão, por time, por jogo de futebol, por ideologia, por política, até por religião, a gente vê gente querendo discutir. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, se libertar disso, é ficar no alto, é se manter lá no monte, né? Subir é a oração, mas se manter é se livrar disso. E aí, esse jejum que a gente faz, lá em cima, a ideia não é que eu, eu nunca mais queira fazer nada que não seja religioso. Ah, eu nunca mais vou comer churrasco, eu nunca mais vou assistir filme, eu nunca mais vou ir pescar. Não, não é que nunca mais. É você organizar as coisas e pôr a sua conexão com Deus como uma coisa mais importante que isso. É mais importante isso do que ir no shopping. É mais importante isso do que sair para beber com os amigos. Mas não que você nunca mais vai fazer isso, mas tem que, né, mudar, né, dar cada vez mais importância para essa conexão com o alto do que com a conexão com o de baixo, né? Então, uma provocação final, se Jesus perguntasse para os discípulos e a gente estivesse lá no meio, e aí, como que a gente expulsa um demônio? Depois de, de Jesus ter explicado, dado uma bronca neles, falado que eles têm pouca fé, como é, e se perguntar aí para os discípulos, que não conseguiram, né? Os discípulos não tinham conseguido. Como é que você expulsa um demônio? Né? Como é que a gente responderia? Bom, a apresentação que eu tinha montado é só até aqui. Agora a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Jonas, Oi? de tudo assim que você trouxe para nós, uma coisa me fica muito na cabeça, sempre ficou, a sua fala no início, quando você diz assim, a gente tem que ser gentil com os nossos obsessores. E isso aí é uma coisa tão certa, tão certa. A gente tem um exemplo aqui, eu moro, a casa espírita que a gente frequenta, bem perto da minha casa, 30 segundos eu estou lá. Nossa, 30 segundos eu estou lá na casa. E é o Lar dos Velhos, né, que eu sou presidente, é também lá. Então, assim, de madrugada eles me chamam, 2 horas da manhã, que é 30 segundos eu estou lá. Tem água vazando, aí é 30 segundos eu estou chegando lá. Então, a casa espírita é assim. Na esquina da minha casa tem uma igreja evangélica. Das igrejas que fazem exorcismo, né, que tiram o espírito do corpo. E aconteceu um fato muito interessante, porque um dia na reunião mediúnica da Casa Espírita, que é em frente a essa igreja, né, o espírito chegou chorando, 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 um obsessor chegou chorando. E ele falou: eu não sou um demônio, eu não sou demônio. Eles me chamam de demônio, mas eu não sou demônio. E custamos para entender de que ele estava falando, por que ele estava falando. Ele foi um espírito que foi expulso lá na igreja, eles conseguiram tirar, porque é assim mesmo, né? Tira, afasta o espírito lá com aquele magnetismo todo, mas ele é conduzido para onde ele vai ser esclarecido.
No caso aqui nosso, né, a casa espírita. E No caso da gente, né? da gente, na dialogação com ele, então, foi descobrindo que foi daqui. E foi um médium que não mora aqui perto, o médium não sabia das coisas, não sabia o que estava acontecendo na igreja, e ele falou: não sou demônio, eu não gosto que me chama de demônio, eu não sou um demônio. Então, assim, desde esse dia, gente, eu falo isso com todo mundo, toda hora que alguém começa a ficar com muita raiva do obsessor, nossa, e arranjar um jeito para tirar, como é que eu expulso, como é que eu... Peraí, vamos ser mais gentil com ele, porque ele não é um demônio, ele não é um demônio. Então, eu acho que Jesus, ele vai ensinar, né, por aí também, por esse caminho, que todo de magnetismo, de sentimento, de fraternidade, de entender que cada um está no seu patamar e precisa um do outro. Eu acho muito interessante quando você traz isso para a gente. Nós precisamos tratar os nossos obsessores com mais gentileza, com Uhum. mais fraternidade, né? Eu achei muito pertinente você trazer isso aí. Oi, Silvia. Silvia André, você levantou a mão? É, Sumiu, eu Ah, não, eu estava mutada, desculpa. E eu falando aqui, desculpa. Primeiro, seus slides lindos, suas imagens, eu acho que elas, por si, elas já falavam. Então, parabéns pela apresentação. O estudo foi lindo e a apresentação por si já daria um belo estudo. E eu acho que essa última pergunta, se sua, como é que expulsa os demônios, né? Eu acho que começaria pela gente, né? A gente só consegue expulsar quando a gente conhecer a nós mesmos, né? Então, conhece-te a ti mesmo, né? A gente só consegue expulsar quando a gente reconhece os nossos demônios internos, as nossas fraquezas e aceitar o nosso eu e aceitar quem a gente é e aprender a nos ver com os olhos dos outros. Então, eu acho que a gente só consegue começar a pensar em expulsar demônios quando a gente consegue enxergar os nossos próprios. Parabéns. Gratidão, meu amigo. obrigado, Silvia. Ô, João, você está coçando a barba para falar alguma coisa, João Marcos? Você viu ele coçando a barba, Jonas? A Elizabeth levantou a mão. Eu não vi o João Marcos. Não está aparecendo a câmera dele para mim. Ah, o Beth, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. É porque eu estou estreando hoje, depois de mais de 2 anos com um problema no meu áudio aqui do notebook. Aí eu pedi ajuda dos universitários, o meu sobrinho veio cá. Ai, tia Beth, eu também aprendi recente. Aí estou aqui inaugurando, estou cheia de alegria. É, sobre a questão dos obsessores, a nossa querida Silvia Andréia comentou, e é sempre bom lembrar, teve um palestrante, eu não vou lembrar o nome dele, que fez, eu acredito que alguns aqui devam saber dessa passagem, que o Chico falava que ele, depois de estudar, entender, é, até pela misericórdia para poder acolher os obsessores, mas ele falou que tinha um ponto que ele aprendeu a amar no sentido assim, porque através do obsessor, é, que não tinha compaixão para com as defeitos, com as imperfeições morais, porque os amigos têm dificuldade para falar para a gente sobre as nossas imperfeições. Nos amam muito, mas têm essa dificuldade. Os obsessores não, já estão do lado de lá e eles têm, até porque se vem também por sintonia. Então, e o Chico falava que
Quando ele ouvia, mas você fez isso, você fez aquilo, entendeu? Você vem falar disso, mas sua situação anterior aqui não tem nada a ver com. Então, assim, ele aprendeu a respeitar, no sentido assim, de ajudá-lo a se conhecer. Então, é muito. E aí, quando a Silvia Andréia fala, né, sobre o autoconhecimento, né, em grande parte das vezes, a misericórdia divina, né, permite tudo, sim, permite tudo, assim, como é que eu vou dizer, com um certo limite, né? Porque quando nós entendemos, primeiro, que a sintonia dele é a mesma nossa e que a gente vibra, né, junto, a gente também vai trilhar esse caminho do autoconhecimento, porque é o que? Espelho. Ele vai falar aquilo que ele é, mas está falando da gente, porque senão a gente não iria atraí-lo. É isso, assim, é porque a gente, eu já tenho alguns bons anos na doutrina, e no início havia, por desinformação e, claro, por falta de estudo da minha parte, né, havia como é que eu vou dizer assim, um certo limite de falar disso, né, sobre a questão dos obsessores. Sempre, como diz você, Jonas, endemonizava, né, os obsessores. E, na verdade, quando você vai adentrando a doutrina, vai participando e vai entendendo, a gente vê que tudo concorre para a nossa evolução moral. E o Divaldo falava, né? Quando o Máscara, que era um obsessor dele, falou, a partir do momento que ele acolheu a mãe dele, falou, não, a partir de hoje eu sou o seu protetor, um dos seus protetores aqui da Mansão do Caminho. Então, o que é isso? Um exemplo. Então, se a gente muda comportamento moral e espiritual, a obsessão não vai se afinizar com a gente mais. Vai ter os resgates, tudo bem, mas naquele momento a gente está participando de um processo de transformação. É isso que eu queria deixar registrado, porque falar do Chico é sempre maravilhoso, né? Se eu tiver falado alguma bobagem, você pode me corrigir. Não, que isso. Mas uma coisa que a gente nunca lembra, né? É a responsabilidade nossa no processo de obsessão, né? A Estou sendo. sintonia. É, eu sou vítima. Não, não é Não. não vítima, não. Não é só vítima, não. É. Tem outro fato também, né, Jonas, que a gente pode conseguir levar as pessoas a uma introspecção pelo nosso próprio exemplo. Então, por que os discípulos não conseguiam curar? Eles não tinham, às vezes, alguns deles, a autoridade moral que refletia sobre a pessoa. Então, não era só uma questão de fazer o milagre ou não, Jesus é milagreiro, né? Ele tem essa condição de impor a mão e cura. Ele tinha, sim, é o maior magnetizador que já passou pela face da Terra. Mas a sua postura moral levava com ele também, leva com a gente, quando a gente está propondo, os espíritos bons, os espíritos magnetizadores do espaço, que vão ajudar naquele processo. Então, você chega para dar um passo em alguém, mas na sua casa, você está lá brigando, gritando no seu serviço, naquela vibração baixa, aí te chamam para dar um passo, você vai. Você não consegue ajudar a pessoa, nem magneticamente, nem emocionalmente, nem nada, porque autoridade moral a gente não tem. Então, nós precisamos desenvolver isso com o nosso exemplo para atrair também aqueles espíritos que nos auxiliam nessa tarefa. Quando a gente se propõe aí fazer um culto no lar, dar um passo em alguém, em qualquer lugar, que seja na casa espírita, né? E a gente vai e você fica... A gente tem um menininho lá na nossa casa espírita, que ele confessou para a gente, hoje ele está com 11 anos,
que ele chega na porta assim, da Câmara de Passe e ele conta quem o médico que está. Eu quero tomar passe daquele dali, ó. Por quê? Aí um dia ele me contou isso, eu falei assim, não pode fazer isso não. Mas eu faço porque ele é muito bom. Aí ele fala direitinho, é um menino muito estudado, é um menino muito assim, de uma família muito equilibrada, e ele falou isso. É porque eu vejo ele, ele tem um olhar diferente, ele falando, ele olha lá para as crianças, quando ele chega na sala da paz, o passe das crianças, ele é diferente. Então eu só quero tomar passe com ele. E aí a sua energia realmente fica melhor. Você consegue ajudar mais a pessoa. Você consegue ajudar. Então, a autoridade moral, ela ajuda a gente a expulsar o demônio. Porque nós vamos carregar atrás de nós enquanto preposto de Jesus, né? Para poder ajudar a resolver a situação, a melhorar, ajudar o companheiro a mudar suas vibrações. Se nós não tivermos esse fator, não adianta você ter todo conhecimento de mediunidade, todo conhecimento de mecanismo de magnetismo, que nós não vamos conseguir fazer com que o irmão saia dali de perto, né? E a autoridade moral é muito importante. Tem no filme do Divaldo a cena que eu falei, dessa. Todo mundo vai lembrar dessa cena dessa desobsessão, né? Da reunião de desobsessão. Um momento antes, um trabalhador sem muita moral, sem moral nenhuma, tenta repreender o espírito e começa a brigar e não consegue. Não tem moral. Não tem moral. A moral dele não condizia, não ajudava, não tinha preparo suficiente para isso. E aí ele tenta e briga e fala, esperneia. Aí quando ele desiste, aí uma médium que estava lá vai conversar com o espírito, uma dialogadora, né? Vai conversar com o espírito, mas ela tem autoridade moral. Ela tem moral para falar com o espírito, explica e fala para ele e o espírito entende. Que ele não estava só fazendo mal para a pessoa, mas a pessoa também estava fazendo mal para ele. Estava prendendo o espírito, né? Aí ela fala: eu estou querendo te libertar dele. Ou seja, ela tinha autoridade moral para falar isso. E conseguiu, com calma, sem gritar, sem impor violência verbal, explicar para o espírito e ele entendeu. Bom, essa mesma perícope tem várias outras passagens interessantes. Tem a passagem do. Ela já começa com o pai do menino foi lá ajoelhar-se, né, perante Jesus. Então tem todo esse gesto de humildade para a gente explorar e analisar. Aí tem Jesus repreendendo os discípulos, que até agora eles ainda não tinham conseguido. E tem também a passagem do grão de mostarda, muito famosa, né? Que se tivesse fé que nem esse grão de mostarda. Mas a que eu achei mais interessante para a gente abordar seria o que é o endemoniado. E como a gente faz o jejum e elevação? Por que esse jejum e elevação? Como é que faz jejum e elevação para espantar o fantasma, né? Um outro entendimento bem simplista que a gente podia ter, que eu comentei, foi que uma reunião de exorcismo, antes de você participar da reunião de exorcismo, você fica 24 horas sem comer para fazer o jejum e fazendo oração. Aí você segue esse ritual, essa receita de bolo, e chega lá e tem o poder de expulsar demônio, né? Como se fosse assim, milagrosamente fácil, mágico, né? Tivesse essa receita mágica. Mas tem a receita, ela só não é mágica. Alguém mais quer fazer um comentário, aproveitar? Paulinho levantou o lápis. Quando iniciou aí a conversa, eu fui lá no Boa Nova. Aí eu peguei aqui a luta contra o mal, que é mais ou menos
o momento de encontro, né? Com Jesus, os discípulos e uma menina endemoniada, né? Foram aos discípulos e eles não curaram. E aí conversaram, mas por que o senhor curou e nós não, né? Então, é uma pergunta, é exatamente isso aí que você falou. É a questão, é o reino de Deus dentro, né, em nossos corações, que não adianta a gente querer dominar o outro, né? O mundo já está chegando na Lua, altas tecnologias, né? Conhece a medicina, conhece a física quântica e outras coisas mais, mas esse domínio de si mesmo, que é o mais importante, né? É dominar, é a reforma, como já foi falado aí, porque seria aí eu sei que Tadeu junto com os discípulos, mas a gente não tem que começar a divulgar e tem que falar a verdade, né? Não tem que expulsar. Então ele é muito Jesus é muito claro, né? É o reino de Deus dentro de si para manter essa calma. Isso tudo aí que a gente só vai repetir o que você está falando, né? Mas é importante isso, é a nossa busca incessante, imprimindo a vontade, como diz aí no Livro dos Espíritos, né? Eu não lembro agora o número da pergunta, 940, não sei, que a gente tem que imprimir a nossa vontade para poder lutar contra o mal que ainda existe dentro da gente. E assim, esse comentário, a gente às vezes esquece da passagem da cruz, Jesus na cruz, o, o momento de maior, assim, o superlativo de não egoísmo, né? E não. Porque o que Jesus fez ali foi exatamente isso. Ele conseguiu mostrar o quanto ele tinha de controle sobre si mesmo, de não se revoltar, de não querer brigar, de não enraivecer com tudo que estavam fazendo com ele e ele lá mantendo a integridade moral sem desejar mal, sem pedir mal, sem pensar mal, né? Ou seja, ele não foi atingido. Tem uma passagem de Gandhi. Gandhi, ele estava sendo entrevistado uma vez por uma repórter que viu que ele foi esbofeteado. Um guarda, na época quando a Índia estava sob domínio inglês, um guarda inglês, um soldado inglês, deu um tapa nele, jogou ele. Aí a repórter foi perguntar para ele: "Você não vai revidar?" Ele: "Como assim, moça?" Porque ele era todo da não violência, né? A repórter explicou: isso que ele fez com você, você não vai revidar?" Aí ele não estava entendendo, o Gandhi não estava entendendo. Como assim o que ele fez comigo? Aí a moça explicou: ele te deu um tapa, ele não te ofendeu? Aí ele: ah, tá, não, ele, assim, ele acertou o meu rosto, mas isso não me atingiu. Ele nem tinha entendido que aquilo era uma ofensa a ser revidada, ou não, aquilo não foi nada. Aquilo foi, para ele, uma coisa completamente, não atingiu, não chegou a pegar ele. Ele tinha um grau de serenidade, de autocontrole e de paz interior, que aquilo era só mais um ignorante exercendo a ignorância, era só mais um bruto exercendo a brutalidade e nada aquilo não atingia, aquilo não mudou ele, aquilo não feriu ele, aquilo não atrapalhou, não desconcentrou, não, assim como Jesus lá na cruz,
aquilo não foi suficiente para atingir Jesus. Tanto que ele estava vendo, ele só falou assim: Pai, perdoai-os, eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. Como são ignorantes. Os presentes que nós recebemos, nós vamos abrir ou não, né? Né? É, Se eu abro, eu aceito. Se eu não abro, né, eu não aceito. Então, o nível de entendimento nosso ainda é tão pequeno, eu estou falando de mim, né? E às vezes a gente acaba abrindo o presente e entra em conflito. É a vigilância, né? É a vigilância constante. É isso aí. E para a gente, se a gente leva uma agressão num corpo, pode ter certeza que na nossa pequenez, né, dói muito mais do que quando fere o espírito, né? É o inverso de Gandhi, né? Triste isso, né? Mas belo exemplo de Gandhi, né? Porque é só um corpo, né? É, ele bateu e ele não machucou só, foi só uma agressão no corpo, né? Não foi no espírito. Belo exemplo. A hora que você falou uma agressão física, às vezes né, assim, a gente acaba reagindo por reflexo, assim, sem pensar, porque a gente ainda é muito, né, animalizado ainda. Então, você, a hora que você vai, no meu caso, eu não tô falando por mim, a hora que você vai ver, você já fez. Que você talvez não faria se tivesse pensado um pouquinho, mas ainda seres, espíritos não tão evoluídos. Mas se a gente também fosse perfeitinho, tivesse evoluído, fosse que nem Gandhi ou que nem Jesus, a gente não ia estar aqui, né? Se a gente está aqui é porque, de verdade, a gente está nessa sopa aqui entre nós, esses ditos os obsessores. A gente acha que eles estão muito lá embaixo, a gente está. Não, tá tudo pertinho um do outro. Tudo pertinho, pertinho, pertinho. é, Uma semana na frente, uma semana atrás, nessa vida de evolução. é isso aí. Muito bom, Jonas, muito bom. Eu gosto demais desses estudos que aproxima da doutrina na nossa fala, sabe? Muito, que a gente vai lá na nossas escrituras, no nosso evangelho, e a gente volta sempre para a doutrina, lembrando sempre do Allahá, né? Que nos pede isso muito. Não deixe de falar de espiritismo na hora, quando estiver fazendo um estudo do evangelho. Eu gosto muito disso aí. Gente, mais alguma coisa? Nós estamos aqui, passamos um pouquinho da hora, mas não passamos nada, porque a nossa hora podemos ter meia-noite, se a gente quiser. Tá tudo certo, Jonas, encerrando? Tá tudo ótimo. Tá ótimo, Excelente então. estudo, muito bom. Foi muito bacana mesmo. Depois eu vou te ligar para marcar de novo, Tá tá bom? bom. Nós estamos já, gente, elaborando o nosso encontro do NEP nacional do ano que vem, que será em setembro. Então, mais uma vez, nós vamos ficar aqui na campanha para ver se a gente aumenta essa caravana nossa daqui do nosso NEP lá para São Paulo, né? Que será em São Paulo. Já batemos o martelo, né, Silvia, Jonas, João Marcos? Já. Já batemos o Local. martelo que o nosso encontro nacional será em São Paulo, no Semeador, na Casa do Semeador. Vamos já pensando nisso, idealizando, plasmando, para se tornar uma realidade. Fazer a poupança aí, ó, da viagem, né? Para a gente poder experimentar, se deliciar com esses encontros que são mais revigoradores do que qualquer coisa, do que feijão com arroz, do que pão de queijo. Revigora a gente demais da conta. Não é, Jonas? Lá você sobe a montanha.
Então, vamos então fazer a nossa prece. Muito obrigado para todo mundo, que Jesus nos abençoe. Ô, Jonas, você faz a prece final para nós? Faço. Então, por favor. Então vamos agora nos conectar, então, com nossos mentores espirituais, espíritos do bem, nossos espíritos que nos rodeiam e que são de vibrações melhores, de vibrações superiores, fazer conexões mentais para nos desconectarmos dos nossos amigos mais inferiores e conectarmos nos superiores, e chegando até Jesus, o nosso mestre, a Deus, nosso Pai, para agradecer por mais esse estudo, por mais essa noite, tem organizado, preparado para nos encontrarmos, para falarmos um pouquinho mais do Mestre, um pouquinho de Jesus, um pouquinho de Espiritismo, um pouquinho de Deus, um pouquinho de amor, para que possamos nos lembrar aos poucos que não somos desse mundo, que um dia daqui a gente sai e é bom a gente sempre juntar tesouro no lugar onde a traça não rói, ferrugem não rói, e para que a gente possa ter o nosso lugarzinho preparado, para podermos trabalhar do lado de lá quando formos. Já vamos nos preparando aqui. Agora despede nós em paz, vamos para os nossos lares, para o nosso descanso. Ajuda para que nós possamos meditar um pouquinho nisso que a gente estudou, lembrar das conexões, das vibrações, dos nossos amigos obsessores, para que tudo possa nos ajudar para caminhar cada vez mais para cima. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite. Jonas, obrigada mais De uma nada. vez. Jesus ampare você aí.